Muito bem, hoje nós vamos estar falando sobre ministros da reconciliação. Sempre que alguém está vivendo debaixo do engano, tal pessoa não se sente apta para ministrar o evangelho aos outros, pois ela mesma não se sente salva. E por mais que ela faça por merecer, parece que nunca é o suficiente. Quem está nessa condição é assim. Então prega o evangelho da condenação ao invés da reconciliação, porque é o que ela tem. É o que ela vive, é o que ela acha, é o tal do achismo. Por falta de conhecer a palavra, muitas pessoas falam aquilo que elas pensam, aquilo que elas acham, aquilo que elas entenderam com a sua mente natural, carnal. Não tem uma revelação do Espírito. E por isso que nós precisamos entender o que aconteceu conosco quando nós cremos em Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 5,19 diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então é isso, essa é a palavra que nós devemos ter, porque isso nos foi confiado. A natureza humana adora a mensagem de condenação, porque reconhecem suas imperfeições. Por exemplo, deixa eu explicar isso aqui. Quando você prega e diz às pessoas, somos todos pecadores, ninguém é justo exceto Deus, a resposta natural de muitos seria, sim, é verdade. Ou você ouviria aquele grandioso amém. Certo? Essas pessoas ficam nervosas quando você fala com entusiasmo sobre o breve retorno do Senhor, porque não tem certeza da sua salvação. Elas foram colocadas em um marasmo de incertezas. Elas acham que tudo que elas fizeram não está certo ainda. Que vão ser salvos pela misericórdia de Deus. E não é bem assim. Deixa eu explicar. Claro que é a misericórdia, mas... né? Então, eu quero que me diga uma coisa. Me responda uma coisa. Vocês que pensam assim. E quem não pensa, eu vou dar uma dica para ajudar. Como pode alguém em pecado estar em Cristo à destra de Deus nos lugares celestiais? Essa é a pergunta. Como que alguém pecador, se lá não entra nem carne nem sangue, vai entrar alguém em pecado? Mas essa pessoa talvez ela ache que ela não está lá ainda. Um dia ela vai estar. Ela não entende que ela já está. Quando ela crê em Jesus, ela é transportada para esse reino. E o reino dos céus e o reino de Deus nos céus e o reino de Deus na terra. Então, nós somos as criaturas de Deus que podem viver em dois mundos ao mesmo tempo. Nos céus e na terra. Vou mostrar. O Efésios 1:20 diz, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Então, Jesus já está lá, certo? Que lugar é esse? Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa nomear, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Não é uma coisa assim limitada, é sem limites. Em Efésios 2:6 diz assim, ó, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Não tem como discutir com a palavra de Deus. Certo? Vou repetir. Deus nos ressuscitou com Cristo. Então, assim, quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, porque nós estávamos nele. Nós fomos para a cruz com ele. Já fomos para a cruz, tá? Com ele. Morremos. Fomos crucificados com ele. Morremos com ele, fomos sepultados com ele e ressuscitados com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntos. Presta atenção. Mas leia a apresentação de Paulo no versículo de abertura. Ela diz, a saber que Deus estava em Cristo,
Você, quando vê a palavra, você vai ver que de vez em quando ele fala que o Pai que está em mim, né? Falava que ele estava no Pai e o Pai estava nele. Então, que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Em 2 Coríntios 5,19 que está essa passagem bíblica. Observe que Deus nos confiou o ministério da reconciliação e não o ministério da condenação. Esse ministério testifica que Deus estava em Cristo em sua obra redentora, não contando os pecados dos homens contra eles, mas colocando todos os pecados sobre Jesus. Jesus carregou os pecados do mundo inteiro. Quando ele morreu, todos morreram nele. Estávamos nele, morremos nele. Interessante isso, né? Então ele pegou a penalidade total do todo o pecado de todo mundo e levou. Certo? Então, quando eu ouço alguém dizer que temos que ir para a cruz todos os dias, eu fico pensando, esta pessoa ainda não sabe o que Jesus fez por ela ou ainda não se converteu. A cruz é um lugar de morte e se ainda precisa ir para lá, é porque ainda não morreu. Está entendendo? A carne ainda está no comando. Por isso está sempre se sentindo culpado, acusado, acredita estar debaixo de condenação. Entendeu? Em Colossenses 3,3 diz assim, ó, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Pensa, nós morremos, agora estamos escondidos em Cristo, em Deus. Certo? É como pegar uma coisa, escondeu em Cristo e agora guardado em Deus. Pronto. Quem poderá nos tirar de lá? Ninguém. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nada pode nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo que está em nós, assim como nós estamos nele. Entendeu? Então veja só. Portanto, na mente da justiça, todos nós morremos. E também ressuscitamos, é claro. Agora, que justiça é essa? Então, essa é a razão pela qual Deus não está contando os pecados dos homens contra eles. Romanos 8,1 diz assim, ó, agora, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O salário do pecado é a morte, certo? O homem precisava morrer. Morreu em pecado, vai para onde? Para o inferno. Foi isso que Jesus fez. Desceu até o inferno e no terceiro dia ressuscitou. Certo? E nós ressuscitamos com ele. Então nós também fomos. Só que o velho homem ficou lá. Saiu um novo homem. Por isso que eu digo, né? Eu dou uma risadinha até. Porque Jesus pisou a cabeça da serpente, tirou as chaves da morte e do inferno da mão dele e deu para a igreja. Então, hoje, quando o diabo vê a gente, ele sabe, ele conhece a nossa sola do pé, porque nós pisamos junto com Cristo nele. A igreja toda pisou. Na cara dele tem a digital do nosso pé e o pé de Jesus. Certo? Nós temos que encarar isso de uma realidade. Ele despojou os principados e potestades na cruz. Quando ele fez isso publicamente, aconteceu uma coisa muito interessante que nós já vamos ver, tá? Muito, 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 muito. Então, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança de pecador, como oferta pelo pecado. Então, os pecadores morreram todos ali junto com ele. Certo? E assim condenou o pecado na carne. Então,
aqui uma coisa bem interessante. Porque ele condenou o pecado na carne? Nos fazendo justiça de Deus, né? Onde é que diz isso aqui? Isso é a justiça de Deus. Um inocente foi morto pelos pecados. Isto é Deus fazendo justiça. Estamos livres. Nós estamos livres, gente. Não precisamos mais ficar debaixo de condenação. Estamos livres. Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte, porque a lei, ela apontava o pecado, dizia o que era certo e o que era errado, mas não te dava condição para fazer. Era um esforço teu, e muita gente ainda se esforça até hoje. Não entende o que Jesus fez. Claro que eu não vou viver uma vida relaxada, mas aqueles que têm o Espírito Santo de Deus pensam diferente, têm a mente de Cristo. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Certo? Você sabe o que é errado. Pensa, o que é errado? O que não é da vontade de Deus? Matar, roubar, mentir, e por aí vai. Você sabe. E o que seria o certo? Orar pelos que vos perseguem, entendeu? E assim vai. São coisas contrárias ao que o mundo aplica. Mas nós não somos mais do mundo. Nós não somos mais do mundo, nós somos de Cristo. Estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, muito acima de todo principado, potestade e poder. Então, em Romanos 8,4 diz, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, e que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós vivemos segundo o Espírito. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Isso aqui é o meu endereço, isso aqui não sou eu todo. É uma parte de mim. Porque eu estou aqui e estou no céu junto com Jesus e o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Então, como eu falei, nós somos os únicos seres criados por Deus que vivem nos dois mundos ao mesmo tempo. Então, nós precisamos... Jesus orou isso, né? Ensinou os apóstolos a orar. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O reino já veio. Já estamos no reino. Já estamos no reino. Mais um assunto para a gente conversar outra hora, né? Sobre a oração do Pai Nosso. Então é por essa razão que qualquer pessoa, certo? Pode ser salva. Olha para essa pessoa que está do teu lado aí, pessoa que vai passando na rua, assim, ou no mercado, em qualquer lugar. Até naqueles lugares perigosos lá, tem aquela gente perigosa lá, perigosa até conhecer Jesus. Depois ele vira outro perigo para o diabo, não para, né? Não para as pessoas. Porque vai ser uma pessoa que vai estar ajudando as pessoas. O amor de Deus é implantado nos nossos corações através do Espírito Santo. Então o que ela precisa é só crer em Jesus Cristo como seu Salvador e que ele ressuscitou dentre os mortos. Romanos 10, 9 diz assim, se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Portanto, quando o diabo tentar enganar você e despertar em você pensamentos de condenação, diga a ele que Deus o reconciliou. Deus reconciliou o mundo consigo mesmo, não imputando os pecados dos homens a eles. E todo aquele que crê não é mais condenado, mas feito justiça de Deus em Cristo. Aquele que conheceu o pecado, né, em 2 Coríntios 5, 21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a justiça. Ele convence do pecado, juízo e justiça? Então, justiça é essa que Jesus fez por nós. Essa é a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. Diga, eu sou justiça de Deus.
Ah, pastor, mas eu não mereço. Você não merece, não merecia nada, não merecia nem ser salvo, quanto mais ser chamado de justiça de Deus. Entendeu? Essa é a mensagem que ele quer que contemos a todos. A justiça foi disponibilizada em Cristo Jesus, porque ele, Deus, né? Então ele mesmo, Deus, pagou pelos pecados dos homens em Cristo Jesus. É isso que lemos em nosso versículo de abertura, a saber que Deus estava em Cristo. Lembra que a gente falou sobre isso? Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Não sou salvo por aquilo que eu mesmo possa fazer, mas pelo que ele já fez por mim. E essa palavra salvo, que muitas pessoas não entendem o que ela significa, porque lê isso na Bíblia assim, salvo. Mas não sabe o que o original quer dizer. Salvo está escrito em grego sozo. Não está escrito em português. E quem colocou isso lá, essas traduções que vieram para cá, tem a dó, né? Então, sozo quer dizer que tudo aquilo que o homem perdeu lá no Éden foi recuperado. Jesus nos deu tudo de volta. Saúde, deu perdão, saúde, paz, prosperidade, longevidade, tudo. Né? Cura, tudo. Tudo foi restituído ao homem. Né? Inclusive a autoridade que o homem tinha para gerenciar todo o paraíso, agora está em nossas mãos. Ele deu as chaves da morte e do inferno. A morte e o inferno não tem mais poder sobre nós. Porque ele diz lá em João que aquele que ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Observe o termo imputar. É um termo jurídico que significa acusar. Deus não está imputando, ou seja, acusando as pessoas das suas transgressões. É por isso que se chama boas novas. Você é um embaixador da mensagem da reconciliação. Você tem o ministério da reconciliação, não é da condenação. Amém? Então, nada mais nos resta a não ser agradecer ao Pai pelo privilégio de ser o portador da sua mensagem de reconciliação como embaixador do reino. Espalhe a fé, a esperança, o amor, declarando com ousadia a palavra de salvação que catapulta os pecadores do domínio das trevas para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Fica com Deus. Medita muito nessa mensagem. Veja, reveja, compartilha com alguém. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém? Um coração.